Muito bom dia, ou no momento que você estiver vendo, né? Que você possa fazer um excelente dia, uma excelente noite, excelente momento em que você estiver assistindo. Fazia um tempo que eu já não entrava aqui, já fazia algum tempo, e eu acredito que seja por diversas razões. Uma delas é devido à questão do próprio trabalho em si. Outro motivo, com toda certeza, tem... Oi, Fátima, faça um maravilhoso dia, bom dia. Sobre essas questões políticas, né, que a gente acabou acompanhando o nosso país, né? Eu, particularmente, eu não gosto de participar de nenhum tipo de disputa acirrada, particularmente. E é uma identidade minha. Essa coisa de disputas acirradas, ela tem muito a ver com a escassez. Eu fujo disso, particularmente. É muito melhor você ir para o campo criativo, o campo das ideias, o campo imaginativo, você gerar de uma forma abundante, de uma forma poderosa. Tá chegando o áudio bem aí? Deixa eu ver aqui. Eu acho que tá, né? Quando você parte para o campo das ideias, para o campo imaginativo, você parte justamente para o campo da criação. E quando você cria, quando você traz a criação, você foge... obrigado, Fátima. Você foge da escassez. Eu sei que, comercialmente falando, né, no campo comercial, estratégico comercial, a competitividade ela acaba sendo, ela tem a sua esfera saudável, né? Mas no todo, a competitividade acirrada acaba sendo altamente nociva. Nociva para o ser humano, nociva para a identidade, nociva para o seu desenvolvimento, né? Você não precisa ser extremamente competitivo para que você possa gerar a sua identidade. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Falar sobre identidade. Sobre identidade. Eu sei que a proposta é justamente trazer metáforas, né? Mas não deixa de ser uma reflexão. O que eu vou compartilhar aqui hoje. Até porque nesse período, se você não tiver isso com você claramente, você saber com o que ou com quem você está identificado ou idêntico, né? A identidade vem justamente, aliás, a identificação ou a identidade vem justamente disso, né? De ser idêntico, de ser semelhante, de ser parecido, né? Se a sua identidade ela não tem, ela não é clara, então você acaba sofrendo muito. Né? Sofrendo por quê? Porque você fica escorado, né, à sombra de alguma coisa ou de alguém. Né? Agora, quando é que você gera uma identidade saudável? Uma identidade saudável está ligado justamente àquilo que você tem amor. Olha só. Olha como já foge daquilo que eu estava falando inicialmente, né? Da competitividade, né? Daquela coisa acirrada. Quando você parte para algo que você tem identificação
por amor, porque você ama de fato, você aprecia, primeiro, você aprecia, você traz uma consideração, você entende que tem um valor, tem uma importância para você, né? Você se identifica. Agora eu estou falando tanto, isso pode ser algo textual, isso pode ser uma pessoa, né? Pode ser uma ideia, né? Quando você tem um apreço, quando você tem uma consideração, então você se torna semelhante, você se torna idêntico. Olha que interessante isso. Pega uma ideia, uma determinada ideia e começa a cultivar ela em sua mente, você começa a contemplar essa ideia, consequentemente, você acaba sendo um resultado dessa ideia. Por quê? Porque tudo acontece primeiramente na sua mente. Até rimou, né? Primeiramente na sua mente. Quando você, no campo das ideias, você contempla algo, você contempla um determinado pensamento, você contempla um determinado sentimento, você se assemelha a isso. Os seus comportamentos seguem exatamente isso que você está contemplando. Os seus comportamentos, os seus hábitos, né? Os seus sentimentos acabam se reproduzindo semelhante a aquele sentimento matriz, né? Isso é importante você analisar, você pensar. Por quê? Porque aí fica muito mais simples você identificar o que você tem contemplado. O que você está contemplando, né? Você contempla mais a vida escassa, você contempla, se você contempla mais a vida escassa, então consequentemente, sabe o que acontece? Você acaba pendendo justamente para disputas acirradas. Você acaba, o seu comportamento acaba justamente sendo esse, entrando em disputas acirradas, em competitividade extrema, né? E muitas vezes sendo desleal até com você mesmo. Então, aí você começa a analisar qual está sendo a matéria-prima que está fazendo com que você tenha este comportamento, este viés, né, de sentimento, de hábitos, né, que estão trabalhando contra você, né? Isso é muito importante a gente fortalecer aqui. Uma outra coisa é você analisar, para você contemplar, para você identificar. Eu vou trazer aqui algo para eu poder embasar mais essa reflexão. Eu vou trazer um texto que eu acredito que é conhecido por muitos de vocês, e se não é, depois você consulta aí, né? Provavelmente, oi Gliciolândia, faça um maravilhoso dia, diretamente de Parnaíba, do Piauí, um forte abraço. Olha só, tem um texto bíblico, e quando eu falo aqui, gente, eu não trago nenhuma conotação religiosa, e sim posso enfatizar a espiritualidade, isso sim, até porque espiritualidade é diferente de religião. Eu não trago nenhuma ênfase na religião, e sim na espiritualidade. Espiritualidade tem a ver com ancestralidade, espiritualidade tem a ver com legado, né? Isso deve ser sagrado para todo aquele que compreende espiritualidade, tá? Livro tem uma carta do apóstolo São Paulo, o apóstolo Paulo, aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13. Alguns chamam de hino ao amor, né? Ou simplesmente o amor. E nessa carta, primeiro você entende o contexto. O contexto ele fala o seguinte, que esse pessoal
esse pessoal na antiga Grécia era um pessoal que havia descoberto a espiritualidade, entendeu as questões da espiritualidade e eles descobriram que alguns deles possuíam dons maravilhosos. Sabe aquela pessoa que tem dons, né? Tem gente que tem uma habilidade que é desenvolvida com a prática, né? Desenvolvida com a experiência, com a vivência, né? Quanto mais pratica, mais sortudo, né? E a pessoa, ela vai desenvolvendo. Mas tem aquelas pessoas que, mesmo que ela não tenha, de repente, muita prática, numa expressão dela, ela é tido como um dom. O dom como uma dádiva divina, né? Como um presente divino. E muitas dessas pessoas tinham dons, né? Tinham uma diversidade de dons. Alguns têm realmente o dom da fala, né? Aqui tinham pessoas assim, nessa antiga Grécia. Pessoas que tinham o dom de falar, o dom de expressar, né? Imagina que lá naqueles dias não tinha necessariamente o curso de oratória, né? Então as pessoas elas tinham, outros tinham inclusive dons de cura, né? Sabe, tem pessoas que têm uma palavra, a pessoa ela consegue gerar cura na outra. Às vezes, sabe aquela coisa de um abraço? Tem pessoas que têm esse dom, né? Você chega na casa daquela pessoa ou você tem uma proximidade com aquela pessoa, a pessoa simplesmente te olha e te abraça e de repente te dá um bem-estar tão grande, né? Tão grande. E aí parece que aquele peso, aquela sensação pesada parece que vai embora, né? Tem pessoas que têm esse dom, né? Essa capacidade, né? Eu diria uma capacidade divina. A pessoa abraça você, a pessoa te olha, a pessoa sabe reconfortar você, sabe trazer uma palavra, um comentário, enfim. Tem pessoas que têm o dom de ensinar, olha só, né? Tem pessoas que aprendem a ensinar e tem pessoas que já têm o dom, já têm essa capacidade também de trazer o ensino. Muito interessante isso. Só que o que acontece? Eu não falei outros dons, outras capacidades, mas no meio desse pessoal aqui, né, na antiga Grécia, eles ficavam disputando entre eles quem tinha os melhores dons, pasmem, né? Quem falava melhor, quem tinha dom de curar e tudo mais. Sendo que, na verdade, isso só expressa pela psicologia atual, pela psicanálise, por uma série de ferramentas que nós temos hoje, nós identificaríamos aqui várias pessoas com complexo de inferioridade ou, por que não dizer, complexos de superioridade. E quando há esses complexos, a gente sabe que, na verdade, é a falta de algo, né? A pessoa ela é complexada, né? A pessoa é complexada, ela está aprisionada num determinado complexo, significa, primeiramente, que ela contempla algo, de repente ela está contemplando uma escassez, contemplando um sentimento, contemplando um determinado pensamento e que está reproduzindo comportamentos semelhantes, né? E aqui nesse texto de 1 Coríntios 13 fala assim, ó, eu quero que você observe, se você puder acompanhar, depois até deixo o texto aqui na descrição. É verdade, Clissolante, ter o verdadeiro amor em Cristo. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, né? Falasse diversos idiomas, ou até mesmo a língua dos anjos, dos seres celestiais, dos seres espirituais, e não tivesse amor, seria. Então, esse seria tem relação com a identificação, tem relação com a identidade. Seria como um metal que soa ou como o sino que tine. Então, o apóstolo ele faz uma comparação, né? Que ainda que eu falasse, né, ele traz essa comparação, esse comparativo muito interessante.
ainda que eu falasse a língua dos homens, falasse diversos idiomas, tivesse esse talento incrível, ou mesmo um talento, ou um dom de falar a linguagem dos seres espirituais, os seres celestiais, e não tivesse amor, seria como um metal. Aí você pensa no metal, né? O metal, se ele estiver incandescente, aquecido, ele está totalmente flexível, né? Moldável. Eu imagino pensando no metal agora. Agora, o metal endurecido, ele já está num formato, esse metal, ele pode produzir um som. Apesar da sua dureza e de ser inflexível, ele pode até reproduzir um som. E ainda ele faz a comparação. Ou como o sino que tine. Aí eu já imagino um sino, um grande sino, né? Esse sino que faz um barulho. Ferro com ferro faz barulho, né? É isso mesmo. E ainda, no versículo 2, ele fala assim, e ainda que tivesse o dom, aí novamente falando sobre dons, ele traz aqui, o dom de profecia. Esse dom, essa dádiva de profetizar significa falar antecipadamente sobre acontecimentos. Tem pessoas que se gabam com relação a isso, né? Que carregam, é um dom, é uma dádiva. A pessoa ela pode ter, tá, pessoal? Eu entendo isso pelos estudos que faço, ou que já fiz, sobre clareaudiência, clarividência. A pessoa tem clareza sobre ouvir além daquilo que se escuta aqui, né? E até mesmo pela vidência, ou até mesmo ter uma percepção, uma intuição, né? Uma percepção extrasensorial. E ela pode falar antecipadamente sobre eventos antes mesmo deles acontecerem. Isso é um dom de profecia. E conhecesse todos os mistérios, e ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, né? E todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, toda a convicção, fé é isso, né? Convicção. De maneira tal que transportasse os montes, transportar os montes, os obstáculos. Aí ele conclui dizendo, e não tivesse amor, ele fecha e diz, nada seria. Então, veja, você pode ter talentos incríveis, dons maravilhosos, majestosos, divinos. No entanto, se estas coisas é o que fazem a sua cabeça, é o que fazem você, então, e a ausência de amor, é o que ele está dizendo aqui. Então, isso não gera identidade. Nada seria. É muito interessante a clareza de Paulo com relação a isso. Por quê? Porque se tem alguém, historicamente, se tem alguém que tinha uma reputação, uma qualificação, não vou nem falar questão moral, porque questão moral, por questão de ideologia, por questão religiosa, teve momentos que Paulo deixou muito a desejar, muito mesmo. Agora, por questão de ser aplicado, de dedicação, talentos, dons, Paulo poderíamos dizer assim que Paulo era uma referência e poderia ser até invejado, se nós fôssemos analisar aqui. Só que ele traz essa comparação, ele traz com muita clareza para esse pessoal lá da Antiga Grécia, lá de Corinto, que as pessoas, elas nada são, elas não possuem identidade se elas não carregam amor. Elas não possuem identidade.
elas acabam alimentando egos, alimentando vazios, acabam alimentando vaidades, inutilidades. Porque o que adianta, de que adianta você ter a clareaudiência, ou a clarividência, ou até mesmo a fala, né, antecipada sobre determinadas coisas, ou de repente dons, inclusive de curar, né? De que adianta tudo isso se isso está sendo utilizado somente para que você promova interesses próprios, senão só teria validade o que ele quer dizer aqui, só tem algum sentido, só tem alguma conotação poderosa e transformadora se houver amor. Sem amor, isso não vale absolutamente nada. De verdade, não tem valor nenhum. Mas não tem valor de uma forma subjetiva, até inconsciente. Porque há pessoas que acabam inflando as suas emoções, inflando os seus sentimentos. Ah, porque alguém disse para mim, viu o meu futuro, ou ouviu a respeito, né, da espiritualidade, ouviu a respeito de como será a minha vida. E aí fica aquela pergunta, essa visão ou essa percepção, essa intuição, né, hoje com muito mais clareza, essa intuição que alguém teve a seu respeito, né, você contempla de que forma? Você contempla com amor? Você contempla como que? Como uma disputa? Se você contempla como uma disputa, já fugiu do verdadeiro propósito de vida. Fugiu aí do verdadeiro sentido de se caminhar, de se estar aqui. Será que realmente... Veja. Você está nesse planeta, você está aqui nessa Terra. Eu sei que você, de repente, já entendeu que você não está aqui só para pagar a conta. Você está aqui para evoluir, para crescer, para amadurecer, para desdobrar os conhecimentos, desdobrar o seu entendimento, o seu intelecto, a sabedoria, sim. Mas se você esquece do seu propósito divino, do seu propósito espiritual, do seu propósito até mesmo emocional, se você se esquece de construir um legado em amor, eu estou construindo algo em amor, e simplesmente para cativar mentes. Não, eu faço isso para cativar mentes. Eu cativo as mentes, eu cativo as pessoas para mim. Eu cativo as pessoas para aquilo que para minha ideologia, para aquilo que eu acho. Né? De verdade, você ainda não descobriu a sua identidade. Quando você faz por amor, e quando eu falo por amor, entenda essa palavra amor como uma doação, doar o seu melhor, doar o seu bem, desejar o bem, desejar que o outro se levante, desejar que o outro se aperfeiçoe, desejar que o outro progrida, cresça, amadureça. Isso é amor. Quando você tem determinados talentos, determinados dons,
e você desenvolve por você está desenvolvendo não simplesmente talento, mas você está desenvolvendo identidade em amor. Você se torna alguém em amor. Você não faz algo para provar alguma coisa para alguém. Você não precisa fazer isso para provar alguma coisa para alguém. Você não precisa nem provar absolutamente nada para você mesmo. Por quê? Porque, novamente, aquilo que nós falamos no início, você foge daquela mentalidade escassa e você vai para o campo das ideias, você vai para o campo da criação e você cria, você gera. Sabe por quê? Porque isso tem a ver com a sua identidade, tem a ver com quem você é. Originalmente, você foi criado, você foi gerado para gerar mais, para gerar amor, para ser produtivo, sim. Não produtivo no intuito de que alguém reconheça que você é produtivo, para massagear o teu ego. Ah, eu sou produtivo. Não, não é isso não. Mas com a proposta de gerar identidade em você. Então ele conclui aqui dizendo, olha, se não tivesse amor, isso no versículo 2, no final do versículo 2, se não tivesse amor, nada seria. Ou seja, não há identidade. Sem amor, não há identidade. Guarda isso com você. Tadeu, eu tenho uma determinada identidade, sim, claro, porque você está amando algo. Se você... vamos lá. Existe aquilo que é moral e aquilo que é ético. Né? Moral é aquilo que alguém pode dizer assim, ah, isso aqui é certo e isso aqui é errado. Isso é moral. Tem a ver com moral. Agora, o que seria ético? Diferente de moral. Porque às vezes o que é considerado certo e errado aqui no Brasil não é certo e errado lá fora. Né? Aquilo que você considera que é lá fora é certo e errado, aqui no Brasil não é considerado certo e errado. Né? Então, essa questão de perceber o que é certo e errado tem a ver com moral. Agora, questão ética. Como é que você diferencia essa questão sobre ser algo moral e ético? Então, você vai com a seguinte peneira. Peraí. Isso aqui é bom? Vai fazer bem? Ou não vai fazer bem? Olha como muda completamente. Isso aqui vai fazer bem ou não vai fazer bem? Diferente de falar, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Né? Infelizmente, a religião ela trabalha muito isso, né? Trabalha muito certo e errado. Agora, os éticos, eles trabalham isso é bom ou é mal? Isso vai fazer bem ou não vai fazer bem? Isso é identidade, gente. Uma pessoa que começa a perceber, colocar esse filtro, ela começa a trabalhar a identidade dela e ela começa a curar questões de complexo. Complexos de superioridade, de inferioridade. Ela não se considera nem pior, nem melhor que ninguém. Ao contrário, ele entende que ele é um contribuinte da humanidade, um facilitador da humanidade, alguém que tem um determinado dom, uma determinada competência para contribuir por amor com a humanidade. Olha só quanta coisa a gente falou aqui, né? Tem bastante coisa. Mas, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Sim, ele fecha, ele traz um desfecho. Depois lê, é muito lindo esse texto completo, ele é muito, muito importante, muito bom. E ele fala no verso 3, ele fala assim, ó, e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria.
Ele está dizendo que não tem proveito nenhum. Eu posso até cuidar dos pobres, dos doentes, dos encarcerados. Eu posso até cuidar. Eu posso ter, de repente, toda uma fortuna e fazer uma distribuição em massa. O pessoal gosta, né, dessa história de distribuição de renda, né? Essas coisas aí. Se não for amor, se não tem amor ali envolvido, isso não tem aproveitamento nenhum. É curioso, né? Analisar isso. Pode ter, claro que dentro do ponto de vista do que ele transmite, para quem recebe, tá válido, né? Para quem recebeu ali a distribuição da fortuna, o sustento, o alimento, a roupa, o que seja, tá válido porque supriu aquela necessidade naquele momento. Mas para a pessoa que fez, para a pessoa que realizou, ela continua sendo uma pessoa vazia e continua sendo uma pessoa que busca a aprovação dos outros e continua fazendo isso porque ele não fez necessariamente por amor, mas sim com a necessidade, a necessidade de chamar a atenção para si. Né? Isso, ou seja, subjetivamente denota carência. Eu preciso fazer algo para chamar a atenção daquela pessoa que eu aprecio, né? Para chamar a atenção de um grupo religioso. Né? Então, isso não tem aproveitamento de fato. Você não está necessariamente construindo algo permanente, duradouro, que gera em você identidade. Olha que poderoso isso, né? Transformador, parando para pensar sobre isso. Mas o texto é um pouco mais extenso, ele vai até o versículo 13. Depois dá uma lida, eu acredito que vale muito a pena. Então, assim, essa conotação da identidade, ela tem muita relação com aquilo que você ama. E aí eu quero trazer a consciência para você, compartilhar com você sobre isso. Você está consciente sobre o que você tem amado? Você está consciente sobre amor? Porque se você está consciente sobre amor, você começa a reproduzir de forma semelhante ao que você ama. Se você ama simplesmente os seus talentos, sem o intuito de amar o seu semelhante, amar as outras pessoas, não por aquilo que elas possam oferecer a você, mas simplesmente pelo ato de gerar alguma transformação na vida dessa outra pessoa, porque ela busca essa resposta, esse direcionamento. Se você faz assim, você está fazendo muito bem a você. Agora, é muito importante você colocar no filtro, né, do que é moral e do que é ético, para que você perceba por qual trilho você está caminhando. Certo, gente? E, inclusive, no meu livro a gente fala sobre essa questão da identidade. O amor gera identidade. No meu livro, que graças a Deus, né, depois de quase um ano aí trabalhando em cima dele, agora sim ele veio, né, a ser concretizado fisicamente, para que as pessoas possam ter acesso a essa ferramenta. É uma ferramenta de transformação também. Essa ferramenta está disponível aí, inclusive lançamento oficial dia 26/12, e as pessoas já podem fazer reserva. Então, assim, o amor ele gera identidade. Qual é a identidade? Você está identificado com o quê? Como é que você descobre isso? Com aquilo que você ama. E aí,
você vai perceber que aquilo que você ama, você vai descobrir se é bom ou mal, né? Você vai descobrir se você está classificando como certo ou errado. E eu vou dar uma dica aqui, vou dar uma sugestão a você. Foge daquilo que é certo e errado, foge disso. Mas atribua aquilo que seria bom ou aquilo que seria mal. É bom eu fazer isso? Ou seja, é ético eu fazer isso? Ou é mal eu fazer isso? Hã? Nem certo e errado, e sim bom e mal. Aí você vai começar a perceber onde é que você está, você vai começar a perceber qual é o nível de identidade, o nível de identificação que você está com relação àquele sentimento, aquele pensamento, aquele comportamento. Quer gerar transformação? Perceba o que você tem amado. Você ama a espiritualidade? Ama o aspecto espiritual? Contemple o espiritual. Você ama a sua vida? Perceba como você está pensando, como você está sentindo, como você está expressando, falando. Oi, Sirleide. Gratidão, Sirleide, gratidão. Maravilhoso dia. Sucesso para nós. Então, hoje fica essa lição para nós sobre identidade. Identidade. Tá bom? Bom ou mal, isso mesmo, Fátima. Bom ou mal? Bom ou mal? Isso é bom ou mal? Isso está fazendo bem realmente para o outro? Foge do certo e errado. Está fazendo bem ou não está? Né? Para o outro. Está fazendo bem ou não está? Para mim, de verdade. Não é o bem para o ego, não. Né? Massageando o ego, não. Não é isso, não. Né? Porque às vezes está fazendo bem para o meu ego, mas não está fazendo bem para o outro. Está entrando em disputa acirrada. Está entrando em disputa acirrada, então, de verdade, está fazendo mal para você. Que você está gerando a escassez no teu inconsciente. Está fazendo mal para você. Então foge disso. Tá bom? Gera valor para outra pessoa. Gera aquilo que é realmente importante para outra pessoa. Né? E só para eu poder encerrar aqui, eu me lembro de uma metáfora, inclusive, citada pelo Lair Ribeiro, Dr. Lair Ribeiro, que eu tenho muito respeito e que contribuiu muito na minha vida. O Lair Ribeiro, ele conta uma história, um fato, sobre um empresário, que a história desse empresário foi o seguinte: ele havia entrado numa disputa muito acirrada com a família, né? Essa família lá de Pernambuco, se eu não me engano. E ele entrou numa disputa muito acirrada, ele muito novo, esse rapaz, e eles brigou com o pai, mãe, brigou com o irmão, e aí ele acabou saindo de Pernambuco, foi para São Paulo. E ali em São Paulo, ele foi fazendo a vida dele, foi trabalhando, foi construindo e estabeleceu uma empresa. Se tornou um homem muito bem sucedido. E ficou muito tempo, muitos anos, sem ver o pai e a mãe, sem ter notícias de nada, e nem mesmo com o irmão dele. Nenhuma notícia. E aí, uma certa feita, ele entra em contato com o irmão para saber da família. Aí ele descobre que o pai e a mãe já haviam falecido e ninguém havia entrado em contato. Oi, Van Dyke, ótimo dia, gratidão. Ele entra em contato e aí ele descobre, o irmão fala assim: olha, nós procuramos fazer contato com você, não descobrimos onde é que você estava, e
o pai e a mãe já faleceram, né? Eles morreram, só ficou eu aqui. E aí, puxa, esse irmão comovido, esse empresário, né? Ele comovido, tal, aquela coisa. Falou, puxa, eu não falei nem com meu pai, com a minha mãe, eles faleceram. E agora resta o meu irmão. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou preparar uma festa para o meu irmão. Uma recepção para o meu irmão. Eu vou pedir para ele, vou buscar ele, ou eu vou mandar passagem de avião para ele. Ele vai vir até São Paulo, ele vai chegar até aqui e vou preparar essa recepção para ele. Uma forma de agradecimento, uma forma de reconhecê-lo, uma forma de reconciliar com o meu irmão. Olha isso. E aí, esse empresário, ele fala assim, bom, eu tenho uma grande ideia. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou preparar uma noite da pizza para o meu irmão. Sim, uma noite da pizza, porque eu amo pizza. Nossa, como eu amo pizza. Gosto demais de pizza. E aí, eu tenho certeza, meu irmão vai amar tudo isso. E aí, esse empresário fez a noite da pizza, fechou a pizzaria e já sabendo que o irmão estava chegando, foi buscar no aeroporto e falou, ô meu irmão, quanto tempo, aquela coisa toda, vem que eu tenho uma recepção muito proveitosa para você, uma recepção maravilhosa para você. E aí, esse irmão foi levado até a pizzaria, nessa recepção. E aí, sabe o que aconteceu? Esse irmão começou a passar muito mal. E aí ele falou assim, ué, meu irmão passando mal? Aí ele descobre que o irmão detestava pizza. Percebe? Não é o que é certo e o que é errado, e sim o que é bom e o que é mal. Nessa comparação, essa história é um fato, tá, pessoal? Isso aí foi um empresário que comentou com o Laí Ribeiro que teve um grande aprendizado com isso, né? Às vezes aquilo que você ama tanto, gosta tanto, não necessariamente o outro gosta, né? E esse foi o pequeno problema, a pequena dificuldade que esse irmão teve, né? Esse empresário, de simplesmente procurar saber do irmão o que ele mais gostava. Afinal, a recepção era para ele, não é verdade? Por mais que eu goste de pizza, de repente você não gosta. E tá tudo bem. Então eu vou fazer aquilo que você gosta. De repente você gosta aí de uma carne seca, com uma farofa, um feijão tropeiro. De repente é o que você gosta. Percebe? De repente o que você gosta é uma comida chegada na pimenta. Ainda que eu não goste, mas eu sei que você gosta, vou preparar com carinho para você. Porque você gosta. Isso tem a ver com identidade, isso forja a identidade no outro e principalmente em você. Fortalece sobre o outro e principalmente em você. Se colocar no lugar do outro tem a ver com amor, tem a ver com identidade. Tá bom, gente? Que vocês possam fazer um maravilhoso dia. Pois é, Gliceolândia, é verdade. Tentando agradar, acabou fazendo o contrário. É verdade, Fátima. Então, olha, a gente possa estar se encontrando aqui. Eu quero poder estar servindo vocês durante toda a semana, sempre pela manhã aqui pelo Instagram, mas também fica disponível ali na outra rede social, aliás, no YouTube, né? Na plataforma do YouTube, esse vídeo para todos assistirem. Que vocês possam fazer uma semana incrível, maravilhosa aí, tá bom? Um forte abraço, eu fico por aqui. Abraço.